Começamos aqui o Biocast e hoje a gente vai falar sobre um tema importantíssimo que muita gente tem problema em casa, se não consigo com o parente próximo, com a mãe, com o pai, com o avô, com o filho muitas vezes, que é hipertensão arterial, mas hoje vamos focar prioritariamente na terceira idade. E a gente está aqui hoje com a Michelle e com a Giovana, que vão trazer um pouquinho para a gente sobre essas questões importantes, né? Para a gente começar, Giovana, fala para a gente o que é uma hipertensão arterial. O que é pressão arterial? Tudo bem. Para a gente entender a hipertensão arterial, primeiro a gente precisa conhecer a pressão arterial. E a pressão arterial é a força que nosso sangue faz dentro das nossas veias, especificamente das nossas artérias, sim? E a hipertensão é quando essa força do nosso sangue contra a parede da artéria é uma força muito grande. E essa força muito grande pode gerar um problema de saúde que pode ser crônico ou não, que é como a gente chama hipertensão. Não preciso nem falar mais nada. É isso. A hipertensão arterial, ela é uma patologia que pode ser séria, né, Michelle? Sim, existem várias formas de prevenir. E prevenir é sempre melhor do que remediar, né? Como diz o ditado. A atividade física é um grande aliado. A boa alimentação também. Então, assim, para não ser dependente de um remédio, ficar refém do fármaco, é sempre bom buscar atividade física. E caminhada, natação, vai ser seu super amigo nessa caminhada. E evitar sódio, álcool, né? Principalmente álcool, bebidas alcoólicas. Quando a gente fala de pressão alta, exatamente o que você falou, né? A pessoa fica refém de um medicamento, né? Isso daí é muito delicado, muito complicado, porque a gente ainda que está em cidade grande, né, que tem acesso a farmácias e tudo mais, pra gente ainda é um pouco mais fácil, né? Não é a realidade de todo mundo, né? A gente sabe que existem muitos Brasis dentro do Brasil, né? Então a gente precisa olhar para isso com atenção também, né? Sim, e pode-se dizer, e é comprovado, que pessoas que têm uma qualidade de vida melhor é no litoral, devido à pressão atmosférica, então ali é um lugar ideal para quem tem esse problema. Mas como eu sempre digo, sempre a atividade física tem que estar ali presente para evitar futuro, né, com dependência de remédio, que não é o ideal. Que inclusive podem acarretar também, não necessariamente, mas podem acarretar o desenvolvimento de outros problemas também, né? Então a gente fala aí de problemas de ordem hepática, de ordem renal, né, e tantos outros aí, porque não existe droga perfeita, né? O que existe é uma droga para você tratar um problema, mas ela pode desenvolver outra questão também, né, Giovana? Com certeza. Fala um pouquinho para mim sobre a importância de você buscar ajuda de um médico, né, de um cardiologista, para você ter o diagnóstico correto, porque muitas pessoas acham que eu tô quente, eu tô vermelho, tô com pressão alta, né? Sim. Então as pessoas se fazem o diagnóstico em casa e isso é absolutamente errado, né? Não tem nem o que falar. Primeiro que a pressão arterial, ela é geralmente uma doença silenciosa, a gente chama. E multifatorial, né? Com certeza. Você pode apresentar várias coisas diferentes, coisa que a gente não associa diretamente à pressão. Então, assim, fazer um autodiagnóstico para qualquer doença já é muito arriscado. E para quando é uma doença multifatorial, como é o caso da hipertensão, fica mais difícil ainda, porque a gente não tem como ter certeza do que a gente está falando. Por isso que é sempre recomendado buscar um médico, estar com os exames em dia, aferir a pressão e buscar a gente ter certeza do que a gente tem ou não, para a gente poder buscar a forma de tratamento adequada. Quando a gente fala você falou, acho que super bem, que prevenir é melhor que remediar, né? A prevenção, ela é o segredo não só da pressão alta, mas de qualquer outro problema, né? A prevenção, ela deveria ser uma regra que muitas vezes a gente não é ensinado, né? Como dizem, a gente escolhe o que a gente quer ter, né? Ou eu escolho sofrer fazendo uma atividade física, ou eu decido pagar pelo preço lá na frente tomando um remédio. Então, sempre é melhor praticar atividade física. Vale lembrar, gente, que assim, a atividade física, ela evita não só a pressão alta, mas diabetes, obesidade, que é, né, hoje um dos ópios da humanidade aí, a gente tem, né, é seríssimo, e a gente tem uma fase também de romantização de obesidade, o que é um absurdo, né, porque a gente sabe o quão isso é prejudicial para a saúde das pessoas, né, e aqui a gente não fala de uma questão apenas estética, a gente fala aí de saúde metabólica, né, então há de se ter atenção com isso, né, e aí a gente fala de outros problemas também,
AVCs e AVEs, né, que podem ser decorrentes da pressão alta também, né, que é o acidente vascular cerebral, isquêmico, enfim, tantos outros problemas que matam pessoas todos os dias, inclusive o câncer, né, que aí são doenças correlacionadas também, né, Giovana? Fala um pouquinho para mim sobre a importância da pessoa se cuidar, né, e não só da pressão, mas de tudo, né, porque assim, cuidar do peso, cuidar da alimentação, cuidar, né, do que consome também de conteúdo de internet, porque isso daí mexe também com a nossa cadeia, né, de neurônios, enfim, né? Existem aí reações químicas, inclusive, comprovadas já, né? Sim. E a gente sabe também que nas últimas 3 décadas, os estudos sendo feitos com relação à atividade física, eles são muito preponderantes com relação à pressão arterial, né? Mas fala um pouquinho para mim sobre todas essas condutas que as pessoas têm que ficar atentas, Giovana. Sim, os nossos hábitos, eles são o que nos tornam a gente. São a coisa mais essencial no nosso dia a dia. Então, assim, desde o que a gente consome na internet, como você disse, coloca na nossa cabeça o estilo de vida que a gente quer ter. E a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas escolhas, porque o nosso estilo de vida interfere diretamente na nossa saúde mental e na nossa saúde física. E a gente nunca pode separar uma da outra. As duas estão extremamente interligadas e muito entrelaçadas. Então, quando eu falo de atividade física, eu não estou falando somente para você fazer atividade física por conta da sua hipertensão, porque a atividade física vai te ajudar a ter uma boa saúde mental e vai ter uma boa saúde física. Então, você vai prevenir diversas doenças, não somente hipertensão. A gente está falando aqui obesidade, que é considerada uma doença também. A gente está falando de depressão, a gente está falando de hipertensão, de diversos outros fatores. Então, quando a gente fala para tomar conta de si, é para a gente ter uma visão integrativa, né? Isso, exatamente. É importante porque, assim, nos últimos tempos existe um movimento da medicina, né, que defende muito essa bandeira e eu gosto muito, particularmente, enquanto cidadão, enquanto estudante também da área da saúde, né, porque ter uma saúde integrativa, apesar de que não existe a especialidade médica integrativa, né, mas é importante que os médicos e que os biomédicos, enfermeiros e tantos outros profissionais compreendam que o paciente cardíaco, né, cardiopata, ou o paciente da nefro, ou o paciente, né, enfim, ele não é só doente daquele órgão, ele é doente do todo, né? Tanto que a atividade física comprovadamente ela altera questões metabólicas, enfim, né? Mas também uma questão mental. Sim, com certeza. Né? Isso é um exemplo do que a gente falou sobre o autodiagnóstico, porque essas doenças, elas têm sintomas parecidos. E quando a gente pensa que um sintoma é exclusivo de uma doença, a gente exclui automaticamente os outros fatores. Por isso que o autodiagnóstico é muito perigoso. E também o especialista que você vai, não deixa de ser. Você tem que estar atento a diversas opções. Um bom médico, né? Um bom médico, um bom biomédico. É importante. E quando a gente fala também, né, é importante que a gente chame atenção também para a nossa atuação política, porque as políticas públicas com relação a isso, elas deveriam ser prioridade, né, Michele? Sim. Alguns centros, né, de atividade física deveriam ser prioridades em alguns bairros que iriam incentivar, né, a própria sociedade a praticar atividade física, alguns banners de divulgação sempre atualizando nos postos de saúde seria o essencial para ajudar as pessoas a terem essa motivação, porque a correria do dia a dia, o comodismo, é tudo muito fácil, carro, iFood, tudo. Não tem tempo para fazer uma boa alimentação, vou lá, compro, controle, é tudo muita tecnologia, então cada vez menos eu faço movimentação, então isso vai colaborando para eu ficar sempre estagnado, e aquilo vai gerar uma série de doenças. Com o passar dos anos, aquela falta de movimentação vai vir. Vai ter custo. Vai vir a cobrança, então se cuidar agora, enquanto ainda tem tempo, para evitar a doença. Existem algumas pesquisas que falam isso, né? A gente fala sobre o câncer, a gente fala sobre hipertensão, problemas cardiovasculares, enfim, né? Que mais de 80% das doenças podem ser evitadas, né? Muitas pessoas falam, mas você tem genética, você tem disposição, predisposição, e de fato isso existe, né? De fato são fatores importantes, né? Mas eles não são os únicos, né? A hipertensão, na maioria das vezes, é adquirida por maus hábitos,
né? Então, assim, a atividade física é comprovado. Nas últimas 3 décadas temos estudos aí aos quilos, é só a pessoa jogar no Google, não precisa ser muito entendedor para ver, né, que de fato é importante, sobretudo na terceira idade. As pessoas, elas ainda têm aquela crença de que o idoso ele tem que descansar. E não, né? O movimento é vida, né? Fala um pouquinho para mim sobre isso, Giovana. Assim, como já foi dito anteriormente, a atividade física ela é uma das principais formas de a gente prevenir a hipertensão. E assim, a gente tem que sempre ter em mente que o nosso coração ele é um órgão muito especial, porque ele é um órgão que está com a gente desde antes da gente nascer, lá no desenvolvimento, e assim, ele não tem regeneração nem nada, ele é alguma coisinha que a gente tem que cuidar ao longo de toda a nossa vida. E quando a gente chega numa idade mais avançada, a gente tem um órgão já que está em movimento já faz muitos anos. Então, assim... Que já precisa de um cuidado maior. Isso, exatamente, um cuidado muito maior. Então, assim, se uma pessoa jovem, a gente tem todo esse cuidado, por que uma pessoa idosa não? E quando eu falo em atividade física, eu não estou falando somente de hipertensão, como eu já disse anteriormente, eu estou falando de outras doenças. Então, é de extrema importância que o idoso pratique, para a gente prevenir qualquer outras doenças que ele tenha. E uma pessoa idosa, geralmente, já se tem outras doenças na vida, já faz uso de outros medicamentos. E é sempre bom a gente tomar a menor quantidade de remédios possíveis, né? E a atividade física vai ser a principal coisa que vai fazer com que a gente não fique refém de uma medicação. Então, e sem contar que, por exemplo, isso é muito importante para a saúde mental de um idoso. Sim. É muito importante para a socialização, muitas vezes, porque Exatamente. você acaba indo para ambientes diferentes, conhecendo outras pessoas da faixa etária, fazendo novos amigos. E assim, não tem nem como falar a importância disso na vida, sabe? Quando a gente fica muito parado, a gente vai desenvolver muitos e muitos problemas. Então, quando a gente chega numa faixa etária um pouco mais avançada, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que Se cuidar ainda se cuidar, mais. com certeza. Se cuidar e com ainda mais. muito cuidado. Porque assim, a gente percebe que muitas vezes, né, o idoso ele entra naquela onda de que não vou fazer porque ou tô velho demais, ou porque não aguento, ou porque não quero, tô sem ânimo, vou só cuidar de neto, e não, né? O idoso tem que sair, tem que dançar, tem que fazer um yoga, tem que fazer uma caminhada, né? Quando obviamente é possível e com a liberação médica devida, né? Que é importante isso também. Você não vai sair por aí fazendo qualquer atividade sem a liberação do seu médico, pelo amor de Deus. Mas é importante que haja essa consciência de que vida é movimento e que a gente precisa se movimentar. Sim, né? exatamente isso. É isso. Por hoje é só. Obrigado por ter nos acompanhado. A gente se vê logo, logo no próximo episódio com a participação do Pablo e da Maria Eduarda para a gente falar ainda mais sobre pressão arterial. E fique ligado porque você vai aprender como aferir a sua pressão também. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.